chegamos em JK. Ele é o oposto do Getúlio Vargas. Por quê? JK ele é descentralizador, ele é aberto para a entrada do capital externo. Então o Brasil, ele sai de um país que tinha o Estado promovendo toda a política de crescimento do setor industrial e começa a falar assim, olha, vem cá Volkswagen, vem cá Ford, vem cá GM, se instale no Brasil. Então há uma parceria entre o capital privado e o Estado na construção da infraestrutura necessária para chegar essas indústrias aqui no Brasil. Então ele vai abrir o país, porque a ideia dele era o quê? Crescer 50 anos em 5. E para isso ele precisava de investimento estrangeiro. Então ele tem aquele grande programa, o plano de metas, que um dos focos desse plano de metas, olha aqui, é o transporte. E isso daqui está ligado diretamente às indústrias automobilísticas que se instalaram no Brasil nesse momento. Por quê? Para pensar. Para a Volkswagen se instalar aqui no Brasil, para a Ford, tinha que ter ruas, tinha que ter rodovias para os seus carros e caminhões rasgarem esse Brasil. E aí o que o JK fez? Ele vai depreciar as ferrovias, deixa de investir nas ferrovias, que historicamente foi um meio de transporte privilegiado no Brasil, e passa a rasgar o Brasil com rodovias. Primeiro era mais barato e seguia a diretriz das grandes multinacionais que queriam se instalar aqui no Brasil. Então começa a rasgar o Brasil com rodovias. E também todo esse processo de financiamento era feito pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então aqui a nossa dívida externa que sempre existiu, ela aumentou ainda mais por conta desse endividamento aqui. Fora isso, nesse momento nós estamos entrando na Revolução Verde. E o JK dificulta a vida do trabalhador no campo, obrigando ele a ir morar na cidade. Mas por que morar na cidade? As indústrias que estavam instalando no Brasil precisavam do quê, gente? De mão de obra, principalmente barata, e também mercado consumidor. Então o Brasil ele deveria ser um país urbano e não um país rural de Vargas e do período da substituição das importações. Então aqui o Brasil passa por um processo de, olha aqui, urbanização. Qual que foi o problema? Sem planejamento. Foi um crescimento desenfreado. Então, as pessoas iam chegando na cidade, iam se alocando na periferia, criando ambientes marginalizados, muros invisíveis, que é isso você vai ver numa aula de urbanização aqui no canal e na plataforma. Tranquilo? Suave na nave? Tá. Saímos do período JK, temos um período de transição conturbado, que Jânio Quadros renuncia e João Goulart não consegue governar, ele é deposto. O João Goulart ele queria imprimir no Brasil a reforma de base, então reforma educacional, reforma urbana, reforma agrária. Então algumas entidades sociais vão contra o governo Jango e aí sobe no poder os militares. Os militares, eles têm 3 etapas aqui importantes na industrialização que a gente tem que dar destaque. Primeiro, milagre econômico, rápido crescimento internacional advindo de investimentos estrangeiros. Então chegava dinheiro de fora do país, eles investiam, isso gerou um crescimento absurdo, o Brasil vai decolar, ufanismo, nossa que bom morar no Brasil, ame ou deixe, o Brasil ganha a Copa do Mundo de 70, é o melhor lugar do mundo para se viver. Só que não, porque isso gerou ainda mais dívida externa. Por quê? Todo esse crescimento era um crescimento volátil, não era um crescimento natural da própria economia, e sim com a entrada de capital externo, endividamento. Então, o milagre econômico gerou endividamento, que vai gerar vários problemas de ordem social, de ordem política lá na frente, a insatisfação popular que leva à derrubada dos militares, ou os militares falaram assim, tá, vamos passar para a democracia que, cansei de brincar de governo. Todo mundo sabe, que os militares, eles não foram derrubados, eles entregaram o poder para o povo. Falaram, pega isso daí,
né? A gente já brincou bastante. Volta aqui. Então, todo esse porém aqui vai gerar grandes problemas sociais. Cara, a fome. No Brasil, você não tinha fome. Por quê? Até aqui era o Brasil rural, as pessoas plantavam para comer. Agora que a maior parte das pessoas vive na cidade, o que ela tem que fazer? Comprar para comer. E no momento que o Brasil está em crise, as pessoas não têm dinheiro. Se não tem dinheiro, não compra comida. Diminui os indicadores sociais. Então, mortalidade infantil, crime ligado à violência, porque as pessoas vão assaltar, ficam desesperadas, e aí tem todo problema de ordem ligado à violência, problema de saúde pública, saneamento básico. O Brasil começa a cavar o seu buraco até a década perdida. Chega na década perdida, pronto, aí tá no buraco de vez. Por quê? Nós temos, olha, a estagnação econômica, então o Brasil tá aqui, ó, parado. Nós temos uma inflação galopante, uma inflação que não parava de subir. O arroxo salarial, o que quer dizer isso? Os preços aumentavam e o salário não acompanhava, então ó, tinha um espaço aqui tremendo, então as pessoas não tinham dinheiro para comer, gente. Aqui o Brasil está no fundo do poço, indicadores de países africanos, de mortalidade infantil assim, crescente. Mas surge uma luz no fim do túnel que é as diretas já. Nós temos a direta já, né, um movimento para fazer a transição do período militar para a democracia. Isso vai resultar numa eleição indireta. Quem ganha essa eleição indireta é Tancredo Neves, de Paulo Salim Maluf. Tancredo Neves não assume porque morre. O Brasil, cara, estava esperando o bendito presidente desde lá da subida dos militares. Quando consegue um presidente que todo mundo queria esse cara, o cara vai lá e morre. Sobe no poder aquele que representava os militares, que era o José Sarney. Sarney cria vários planos econômicos para tentar tirar o Brasil do fundo do poço, não consegue. Em 1989, nós temos uma eleição, nós temos um monte de candidato e o pior deles ganha, Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello vai inaugurar os anos 90. E os anos 90 fica para uma próxima aula. Agora, para continuar assistindo a nossa aula, anos 90, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, privatização, neoliberalismo, clique no card, nesse quadradinho aqui ou na descrição. Bora lá, mais aula de industrialização no Brasil.